Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso canal. Hoje, a gente mergulha num conto curtinho do Machado de Assis. Isso, ideias do canário. Pequeno no tamanho, mas olha, gigante nas ideias, né? Exatamente. É a nossa única fonte hoje, essa narrativa, mas ela dá muito pano para manga sobre percepção, sobre o que é a realidade para cada um. É fascinante. A história é contada pelo Macedo, que é um ornitólogo, e ele jura que conversou com um canário falante. Ninguém acreditou nele, claro. Imagina, né? Um canário falante. Pois é, e o nosso objetivo aqui é, desvendar o que o conto mostra, através das diferentes visões de mundo desse canário. Vamos analisar isso juntos? Bora lá. Bom, tudo começa de um jeito bem inesperado. O Macedo quase é atropelado. Um susto. Para se recompor, ele entra numa loja de Belchior. Sabe, tipo um antiquário meio... Meio caído, né? A descrição é ótima. Escuro, cheio de tralha, poeira. Isso, panela sem tampa, roupa velha, móvel amontoado, uma desordem total. E o dono? Cochilando num canto alheio a tudo. Um cenário bem desolador, podemos dizer. Totalmente. Mas aí, no meio daquela bagunça toda, tem um ponto de vida. Uma gaiolinha velha de taquara com um canário dentro. Ah, o nosso protagonista. Ele mesmo. E o Macedo, na hora, sente pena, né? Começa a imaginar como é que o bichinho foi parar ali, pensou num dono cruel, sei lá, alguém que não ligava. Aquela coisa da gente projetar, né? Ver uma situação e já criar uma história na cabeça. Exato. Só que aí vem a virada. O canário simplesmente responde ao Macedo. É genial. O canário fala e já chega corrigindo o Macedo. Diz que não teve dono, que ninguém vendeu ele ali. Quebra totalmente a expectativa, né? Completamente. E essa quebra é fundamental, eu acho. Porque desconstrói essa nossa mania de achar que sabe das coisas. E aí o Macedo pergunta pro canário: Tá, mas o que é o mundo pra você? E a resposta é... Surpreendente. demais. O canário manda: o mundo é uma loja de Belchior com uma pequena gaiola de taquara. Fora daí, tudo é ilusão e mentira. Olha que doido. É a primeira grande ideia dele. O mundo é a loja e a gaiola, não tem mais nada. E ele ainda chama o dono da loja de criado. Inverte tudo. O fascinante aqui é como essa definição já mostra o ponto central. A realidade do canário é aquilo que ele vive, que ele experimenta diretamente. O resto não existe, é mentira. Perfeito. Bom, o Macedo fica chocado, claro, e decide comprar o canário. Uma decisão que muda tudo de novo. Sim, leva ele para casa, coloca numa gaiola chique, espaçosa, na varanda, com vista para um jardim, repuxo e tudo. E aí ele começa a estudar o canário obsessivamente, tentar entender a língua dele, o pensamento. E essa mudança de ambiente, ela é chave? Porque um tempo depois, umas 3 semanas, a percepção do canário muda de novo. Muda radicalmente, né? Totalmente. Agora a definição é outra. O mundo é um jardim assaz largo com repuxo no meio. Tudo mais é ilusão e mentira. Aquela loja já era, esquecida. A verdade mudou junto com a gaiola. É uma adaptação incrível, a realidade se moldando ao espaço. Mas a história não para aí, né? O Macedo fica doente de tanto estudar. Exausto, né? Aquela obsessão. Isso, e nesse meio tempo, num descuido lá da casa, o canário escapa, foge. A liberdade. Exato. Depois de um tempo procurando, o Macedo reencontra ele, livre, voando numa chácara de um amigo. E aí, olha, a coisa fica bem O interessante. que minha terceira definição, né? Afinal, essa mesma. Encontrado solto, voando, o canário agora diz: o mundo é um espaço infinito e azul, com o sol por cima. Lindo, né? Mas o mais incrível é quando o Macedo tenta lembrar ele da loja. Sim, ele pergunta da loja de Belchior e o canário responde tipo, sem entender nada. Mas a mesma loja de Belchior? Como se nunca tivesse existido. As realidades anteriores foram apagadas. Não são mais nem lembrança. São inconcebíveis. É impressionante. E se a gente conecta isso tudo, é Machado usando o canário para falar da gente, né? Da relatividade, da nossa percepção, o que a gente chama de realidade, de verdade, depende muito dos limites onde a gente está, da nossa gaiola. Seja ela física, social, de ideias. Exato. Cada fase do canário é uma verdade absoluta para ele naquele momento. Mas olhando todo, a gente vê que era tudo relativo, tudo dependia do contexto.
É uma metáfora muito forte sobre como o ambiente molda o que a gente conhece, o que a gente pode conhecer. Então, no fundo, o que essa jornada toda do canário significa é quase um espelho, né? Eu vejo assim. Sugere que a nossa visão de mundo pode ser tão limitada quanto a dele em cada fase. A gente está aqui na nossa gaiola atual e talvez ache que isso é tudo. Exatamente. E aí fica a reflexão, né? Se o nosso mundo é moldado pela nossa situação atual, pelas nossas crenças, pela informação que chega, o quanto do que está lá fora, além dos nossos muros, a gente está chamando de ilusão e mentira. Como o canário fez com a loja com o jardim. Isso. Será que a gente consegue sequer imaginar ou perguntar sobre esse espaço infinito e azul? O que será que impede a gente de reconhecer outras realidades, outras vastidões que estão além da nossa gaiola do momento? Uma pergunta poderosa para a gente ficar pensando. Com certeza, Machado era mestre nisso. Bom, pessoal, essa foi nossa análise de Ideias do Canário, um conto curto, mas que rende, hein? Rende muito. Esperamos que tenham gostado. Se curtiram, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, ajuda muito a gente a continuar trazendo esses clássicos. Isso aí. E semana que vem tem mais. Até lá! Até a próxima.